Bom dia, galerinha. Hoje vou falar um pouquinho sobre a teoria da hipótese de Avogadro. Isso é para falar sobre os gases. Então, qual foi essa hipótese, né? Feita pelo químico Lorenzo. Princípio de Avogadro. Volumes iguais de gases diferentes sobre as mesmas condições de pressão e temperatura contêm o mesmo número de moléculas. Então, ele colocou aqui gás de neônio, nitrogênio, gás de água, gás metano. Tá? Tudo ele está na mesma temperatura. Vamos lá, 25 graus, por exemplo, 1 atm, mesma pressão, está na mesma temperatura e pressão. Todos esses gases aqui, ele possui massas, a massa diferente. Tá? A massa deles, todas são diferentes. Todas as massas deles diferentes. Só que eles possuem o mesmo número de partículas. E se eles possuem o mesmo número de partículas, eles também vão possuir o mesmo volume. Então, nos gases, tá? Eles possuem o mesmo número de partículas. Lá que nós estudamos nas aulas anteriores, né? Que é 6,10 a 23. E se eles possuem o mesmo número de partículas, possuem o mesmo volume, que é igual a 24,5. Tá? Só a única coisa que difere é a massa deles, mas vai ter o mesmo volume. Se todos eles estiverem na mesma temperatura, na mesma pressão, tá? Então, se eu coloquei lá, enchi um balão, né, com 24,5 litros de um gás de neônio, também coloquei 24,5 de nitrogênio, também coloquei 24,5 de água e de metano, eles vão ter o mesmo número de partículas, 6,10 a 23. Beleza? Então aqui ele representou em os pontos, né, que se você contar, vai ter o número de moléculas iguais. A única coisa que muda vai ser o número de massa. Então ele colocou aqui, ó, desta forma, sendo o número de mols de cada um dos gases relacionados acima, tem-se o número de neônio é igual ao número de nitrogênio, é igual ao número de água, é igual ao número de metano. Então, se o número de mols são iguais, o número de volume também são iguais. Beleza? E aqui está representando 1 mol de gás carbônico a 1 atm na temperatura 25 graus possui 24,5 litros. 1 mol de gás nitrogênio a 1 atm a temperatura de 25 graus também possui 24,5. Ok? Agora, se ele estiver falando em volume molar, vocês têm que prestar atenção quando ele se refere à constante de CNTP. Então, quando ele fala lá, constante de CNTP, que é normal de temperatura e pressão, que compreende as seguintes condições, que a gente já estudou nas aulas passadas. Por exemplo, temperatura 0 graus ou 273 Kelvin, pressão de 1 atm, o volume molar na constante de CNTP equivale a 22,4. Então, no exercício, ele nem precisa dar o volume. Se ele falou que 1 mol de CO2, por exemplo, possui uma quantidade X de volume, e ele falar em constante de CNTP, você já vai
colocar o valor de 22,4. Tá? Então, olha lá, o volume 22,4 ocorre em 1 atm ao nível do mar e a 0 graus. Então, quando ele falar constante de CNTP, quer dizer que vai estar em 1 atm ao nível do mar e a 0 graus. Beleza? Os exemplos que ele coloca, geralmente é uma regra de 3. Por exemplo, aqui, ó, do número 1. Qual é o volume ocupado por 0,75 mols de gás nitrogênio nas constantes normais de temperatura e pressão? Ó, normal, temperatura e pressão. Constante de CNTP. Ele não colocou quanto que vale, mas você já vê, ó, o equivale a 22,4. Então, 1 mol desse gás equivale a 22,4. E 0,75 mols desse gás equivale igual a X. Fazendo a regrinha de 3, eu chego a 16,8 litros. Mesma coisa no número 2. Qual é o volume ocupado por 21 gramas de nitrogênio nas condições normais de temperatura e pressão? Eu sei que 1 mol do gás de nitrogênio, lembrando que o nitrogênio é igual a N2. Cada N vale 14, 14 mais 14, 28. Então, 28 é igual a 22,4 litros. E 21 uma grama é igual a X. Faço a regrinha de 3, 16,8 litros. Ok? Era isso. Beleza? Tchau, obrigado.